Capítulo 135. Divergente. A maioria desses registrants ficou surpresa. Uma eliminação de 75%. Isso foi demais, não foi? Ou seja, entre mais de 30.000 pessoas presentes, menos de 8.000 puderam passar. O resto seria tudo eliminado. Um calafrio desceu sobre eles. Embora tivessem ouvido falar que a seleção de discípulos do mosteiro Xuantian era extremamente dura, eles nunca pensaram que atingiram tal nível. Embora a maioria das pessoas estivesse chocada e preocupada, os mais fortes apenas sorriam com indiferença. Eles tinham a autoconfiança para passar neste teste. O mosteiro Xuantian realmente era implacável o suficiente. Desde o início do julgamento, todos já podiam perceber o quão cruel era a competição no mosteiro. Cada um de vocês tem um ladrilho de jade com uma das 4 palavras, Tian, Dei, Xian, Huang. Depois de entrar na área do teste, você precisará coletar todos os 4 para passar. Quanto a como você os coleta, não há necessidade de dançar em torno disso. Eu confio que todos aqui são inteligentes o suficiente para saber como reuni-los, disse o irmão aprendiz Sênior On levemente. Isso é um erro. Não são apenas vocês brincando conosco como se fôssemos macacos. Quer que nos massacremos? Isso não é justo? Alguém gritou com raiva. Essa pessoa veio de um pequeno poder. Lá, ele era considerado alguém com poder e prestígio. Ele nunca receberia tal tratamento lá. Mas uma vez que ele veio aqui, ele viu muitas figuras puldarussas. Ele percebeu que era apenas uma existência que só poderia preencher as classificações inferiores. Agora ele sabia que o julgamento era uma grande luta e confusão entre todos. Com seu poder, ele não tinha a menor esperança de passar, então gritou indignado que não era justo. Feira. Este mundo tem algo que é justo. Seus discípulos mimados, todos receberam os melhores recursos e pílulas medicinais para cultivar. Vocês até tinham especialistas que temperavam e limpavam seus corpos. Isso é justo para aqueles artistas marciais que nasceram pobres e desolados. Lembre-se, dentro do mosteiro Xuantian, não há justiça. Até as regras do mosteiro favorecem os poderosos. Este é um rio de luta. Se você tiver capacidade, nade para a frente. E se não o fizer, apenas deite-se obedientemente sob os pés de outras pessoas. Se você não tem habilidade e também não quer se sentir injustiçado, então se perca. O mosteiro Xuantian tem recursos limitados e não levanta lixo, gritou o irmão aprendiz Sênior On friamente. Long Shen assentiu. Suas palavras estavam completamente corretas. Se uma seita queria crescer, precisava de discípulos poderosos para amadurecer. Essas buchas de canhão estavam apenas desperdiçando recursos, retardando o desenvolvimento da seita. Embora suas palavras fossem difíceis de aceitar, era um fato indiscutível que nunca houve nada conhecido como justiça neste mundo. Esses jovens mestres mimados que só conheciam paz e conforto dentro de suas famílias eram incapazes de entender a crueldade da realidade. Ei, se você não tem nenhuma habilidade, então vá se fuder. Mas, antes de sair, entregue-me seu ladrilho de jade, disse outro registrante com desdém, talvez esperando ganhar uma pequena vantagem.
Foda-se, não vou entregá-lo a um bastardo como você, enfureceu-se aquela pessoa com raiva. Como seria possível para ele entregar obedientemente seu ladrilho de jade? Ok, então é só esperar por mim. Assim que eu te encontrar, veremos se você ainda tem a mesma resolução. O outro também não era uma pessoa tolerante. Tranquilo, gritou o irmão aprendiz Sênior Orn friamente. Ambos se calam. De qualquer forma, espero que você cuide bem do seu ladrilho de jade. Há apenas um total de 7.963 conjuntos. Se você sentir que não tem esperança, sempre pode destruir seu ladrilho de jade ou jogá-lo em uma vala. Se você não pode avançar, pelo menos pode fazer com que outros 3 também não consigam avançar com você. Embora isso não o beneficie nem um pouco, pelo menos contará como um desabafo de raiva, disse o irmão aprendiz Sênior Ono. Os olhos de algumas pessoas brilharam ao pensar, haha, que boa ideia. Se eu não tenho esperança, vocês também podem desistir de pensar em avançar. Long Shen não pôde deixar de balançar a cabeça. Este irmão aprendiz Sênior Orn realmente era implacável. Mas ele entendeu que a seleção de discípulos do mosteiro Xuantian não estava em um nível comum de dificuldade. Mas quanto mais fosse assim, mais fortes se tornariam os discípulos que permaneceram. Eles se tornariam as melhores existências para cuidar. O importante era ter certeza de que ele era um deles. Guo Ren, você está confiante? Long Shen não estava preocupado consigo mesmo. Mas ele sentiu que talvez Guo Ren fosse um pouco fraco demais para isso. Embora tivesse olhos perspicazes, não importava como olhasse para ele, não parecia um especialista. Após o início do julgamento, tudo dependeria da força. Não se preocupe, chefe. Há muito tempo fiz meus preparativos. Quando viu que ninguém estava olhando para ele, sua expressão preocupada desapareceu. Oh! Você tem um plano. Não vou esconder isso do chefe. Não juntei todas essas informações à toa. Entre as muitas pílulas medicinais que reuni, há várias pelas quais outros fariam qualquer coisa. Há muitas pessoas que estão prestes a desaparecer aqui. Contanto que eu use minha língua loquaz, posso facilmente convencê-los a trocar seus ladrilhos por pílulas medicinais. Guo Ren riu com confiança. Até isso foi aceito. Long Shen realmente não imaginava que tal método existisse. Mas com a alta taxa de eliminação, o método de Guo Ren pode realmente ser eficaz. E se alguém vier brigar com você pelos ladrilhos? Perguntou Long Shen de repente. De acordo com o que o aprendiz Sênior On acabara de dizer, essas peças não podiam ser colocadas em anéis espaciais. Se fossem, a palavra em cima deles desapareceria, o que seria um fracasso. Chefe, não se preocupe. Há muito tempo fiz meus preparativos. Eu estava apenas atuando agora para os outros. Já preparei todos os meus planos de fuga. Mas, por outro lado, estou preocupado com você. Embora a zona de teste seja extremamente enorme, ainda há uma chance de você encontrar Tiexayen. E não é apenas Tiexayen. Mesmo Lei Qiansang não gosta de você agora. Se ele realmente quiser forçá-lo a sair, seria impossível para você passar, disse Guo Ren preocupado. Isso foi um pouco problemático, mas Long Shen não estava tão preocupado.
Embora seus pontos fortes fossem aterrorizantes para os outros, Long Shen não tinha medo deles. Se ele realmente acabasse forçado a lutar contra eles, não tinha certeza de quem deveria temer quem. Neste ponto, estamos entrando na sessão de testes. Todas as suas bestas mágicas devem ser guardadas. Envie-os de volta para suas famílias. Ninguém tem permissão para trazer uma besta mágica para o mosteiro. Long Shen ficou surpreso com a ordem do irmão aprendiz Senior On. Havia mesmo tal regra. Outras pessoas tinham pessoas de suas famílias que trariam suas bestas mágicas de volta, mas Long Shen não. Little Snow definitivamente não poderia se separar dele. Mas como o julgamento estava prestes a começar, ele só podia sussurrar baixinho algumas coisas para Little Snow. Ouvindo as ordens de Long Shen, Little Snow rosnou baixinho e saiu sozinho. Ok, as regras já foram explicadas. As linhas esculpidas na parte de trás de seus ladrilhos são seu mapa. Depois de entrar na região de teste, basta inserir sua energia espiritual no ladrilho e você poderá dizer sua posição. O método é o mesmo para abrir um anel espacial. Há alguma outra pergunta? O irmão aprendiz Sênior On olhou para todos. Vendo que ninguém disse nada, ele assentiu. Então prepare-se para o julgamento. Lembre-se, é proibido matar maliciosamente outras pessoas na região de teste. Se o fizer, será imediatamente expulso. Mande-os embora. Seguindo o grito frio do irmão aprendiz Sênior On, seus ladrilhos de jade de repente ficaram quentes. Seus corpos se tornaram leves enquanto o cenário ao redor deles se distorcia. Long Shen ficou completamente surpreso. Esta foi a primeira vez que ele encontrou tal coisa. Antes que ele entendesse o que estava acontecendo, o espaço ao seu redor se iluminou e ele chegou a um vale. Que denso Ti espiritual! O Ti espiritual circundante aqui era como um vento de primavera soprando ao seu redor. Mesmo sem cultivar deliberadamente, apenas respirando ele podia sentir-se avançando rapidamente. Examinando os arredores, ele viu que estava no fundo de um vale. Logo abaixo dele havia um riacho lento e murmurante. O irmão aprendiz Sênior On disse que havia inúmeras oportunidades nesta região. Primeiro, vou dar uma olhada. Em qualquer caso, o julgamento continuará por um mês. Contanto que eu encontre um conjunto completo de ladrilhos antes que o tempo acabe, isso contará como uma passagem. Long Shen reuniu seus pensamentos. Examinando o mapa do ladrilho e descobrindo onde ele estava, ele desapareceu de sua localização original. No topo de uma montanha distante, havia uma árvore enorme. No topo de sua enorme coroa, alcançando o céu, havia duas pessoas. Um deles foi quem deu a Long Shen seu cartão de registro, Tu Fé. Quanto ao outro, aparentava ter 30 e poucos anos. Seu rosto era gracioso e natural, e havia uma simples espada longa em suas costas. Dentro de seus olhos havia uma expressão pacífica. Este homem era o especialista número 1 do monastério Xuantian, o especialista em espadas que se tornou famoso 300 anos atrás, Ling Yunzi. Essa pessoa é Long Shen? Ele perguntou. Sim. Originalmente, eu não estava planejando dar a ele o cartão de registro, mas por alguma razão desconhecida eu sentia que um dia ele cresceria e se tornaria uma existência notável, então eu ainda dei a ele, disse Tu Fé. Ah,
Parabéns, Tu Fé. Isso prova que você está se aproximando cada vez mais dos Taos celestiais. Seu avanço para Xiantian é apenas uma questão de tempo, sorriu Ling Yunzi. Por que você diz isso? Perguntou Tu Fan com surpresa. Apenas depois de se aproximar dos Taos celestiais, você sentirá alguns segredos do mundo invisível. Isso é um sinal de que você está prestes a avançar para Xiantian. Mesmo eu só comecei a ter esses sentimentos há mais de 100 anos. Portanto, tenho certeza de que seu avanço para Xiantian é apenas uma questão de tempo, disse Ling Yunzi. Então o significado do líder da seita é Qilong Shen? Perguntou Tu Fé com curiosidade. Sim. Seu Dantian está completamente imóvel, mas seu sangue e Ti são como um dragão rugindo. Seu corpo físico é comparável a uma besta mágica de terceiro nível. Isso está completamente além do senso comum. Mas o mais inconcebível de tudo é que sua energia está toda reunida e escondida dentro de seu pé esquerdo. Assim que essa energia oculta explodir, sua força se multiplicará. Ling Yunzi observou Long Shen. Como esperado do líder da seita. Eu só pude ver que seu Dantian não tinha raiz espiritual. Eu não tinha ideia de que sua energia estava toda escondida em seu pé, elogiou Tu Fé com admiração. Não consegui ver com clareza. Eu só podia sentir isso vagamente. Além disso, só consegui fazer isso porque a base de cultivo de Long Shen é baixa e está apenas no que parece ser o reino da condensação de sangue intermediário. Se ele atingir a transformação do tendão, ninguém seria capaz de sentir nada. Ling Yunzi balançou a cabeça. O que? Você é uma existência além do reino Meridian Opening. Dentro do reino Xiantian, você pode fazer uma descoberta a qualquer momento e compreender os Taos celestiais. Como seria possível para você não ser capaz de ver através de alguém no reino da transformação do tendão? Assim que chegar ao meu reino, você entenderá algumas coisas. Agora que este Long Shen chegou ao nosso monastério Xuantian, talvez o monastério Xuantian nunca mais fique calmo, suspirou Ling Yunzi. Líder da seita, isso é minha culpa. Por favor, perdoe-me, desculpou-se Tu Fé apressadamente. Ling Yunzi sorriu levemente. Isso não tem nada a ver com você. É simplesmente o destino. Mas esse jovem talvez possa trazer algumas mudanças ao nosso mosteiro Xuantian. Só podemos esperar que essas mudanças sejam para o bem. Esse Long Shen é realmente tão difícil de lidar. Tu Fé não podia nem acreditar em seus ouvidos. Mas este era o líder da seita mais respeitado. Eu não sei o quão difícil é lidar com ele. Mas enquanto ele não morrer, talvez o mundo inteiro mude por causa dele. Isso porque ele é uma daquelas existências lendárias do céu e da terra, um divergente. Ling Yunzi olhou para o céu, sua voz cheia de respeito sem fim. Tu Fé ficou chocado ao vê-lo de repente tossir um bocado de sangue. Capítulo 136. Crisântemo imortal. Depois que Ling Yunzi terminou de falar, ele imediatamente tossiu um bocado de sangue, dando um grande susto em Tu Fé. Líder da seita. Ling Yunzi acenou com a mão, dizendo indiferentemente, não é nada, apenas um bocado de sangue. Para confirmar meu palpite, definitivamente valeu a pena. Tu Fé já não sabia o que dizer. Isso porque o que estava acontecendo agora já havia ultrapassado em muito sua compreensão.
Ter uma base de cultivo baixa tem seus pontos positivos. A reação não foi tão ruim. Se minha base de cultivo fosse mais alta, talvez eu já tivesse sido exterminado sob os taus celestiais, Hewling Yunzi. Líder da seita, você está bem? Perguntou Tu-Fé. Estou bem. Acabei de receber uma reação dos Deus celestiais. Vai precisar de alguns meses para se recuperar, Ling Yunzi disse indiferentemente. Um par de meses. Tu-Fé não podia acreditar nisso. Alguém que alcançou a base de cultivo de Ling Yunzi poderia emprestar a energia natural para curar. Mesmo que seus membros estivessem quebrados, ele ainda seria capaz de se recuperar rapidamente. Mas depois de apenas tossir um bocado de sangue, ele precisaria se recuperar por vários meses. Tu-Fé, você deve se lembrar que os céus são difíceis de entender. O que eu fiz agora, você absolutamente não pode repetir. Esta lesão não está no meu corpo físico, mas na minha alma. É extremamente difícil de curar, alertou Ling Yunzi. Então você realmente acha que valeu a pena? Exclamou Tu-Fé. Claro que valeu a pena. Esse tipo de situação é difícil de acontecer, mesmo uma vez em 10.000 anos. Uma vez que a base de cultivo de tal pessoa atinja um nível alto, seu corpo será mascarado pelos Deus celestiais e ninguém será capaz de ver através dele. Portanto, poder encontrar tal figura é definitivamente uma oportunidade rara para nós. O que acabei de fazer foi provavelmente a melhor coisa que já fiz, disse Ling Yunzi levemente. Mas seu olhar parecia olhar com desdém para todos os céus. Daverjans eram extremamente raros. E os Daverjans entre a raça humana eram ainda mais raros. E para um divergente ser notado antes que os taus celestiais os tivessem mascarado era algo inédito. Normalmente, somente quando os Daverjans fossem eliminados pelos taus celestiais as pessoas saberiam o que eles eram. Fazia incontáveis anos desde que alguém notou um divergente que ainda não havia amadurecido. Ele arriscou a própria vida para provar sua conjectura. Essa foi a verdadeira coragem. Ou talvez fosse simplesmente porque o pensamento dos especialistas não era o mesmo das pessoas comuns. De qualquer forma, Ling Yunzi acreditava que valeu totalmente a pena. Então, como devemos lidar com Long Shen? Perguntou Tu-Fé. Embora ele tivesse um pouco de dúvida sobre as palavras de Ling Yunzi antes, depois que Ling Yunzi foi punido pelos Deus celestiais, ele não teve escolha a não ser aceitá-los. Essa figura sempre crescerá rapidamente como uma estrela cadente. Sua luz deslumbrará o mundo e ele pisará em incontáveis cadáveres de especialistas. Ling Yunzi estava murmurando. Parecia que ele estava se lembrando de algo, pois certas cenas passaram por sua mente. Mas, infelizmente, tal existência nunca será aceita pelos taus celestiais. Não importa o quão fortes eles sejam, todos eles morrerão sob o poder dos céus, nem mesmo deixando um cadáver. Ling Yunzi suspirou profundamente. Daverjans não eram aceitos pelos taus celestiais. Quanto mais fortes eles fossem, mais poderosamente seriam rejeitados pelos taus celestiais. Cada um deles seria um gênio chocante que varreria o mundo. Infelizmente, os fogos de artifício não puderam ser sustentados por mais de um momento. Dentro da longa história do mundo do cultivo, tais figuras eram como a flor conhecida como a Rainha da Noite.
Essa flor floresceu apenas uma noite por ano, murchando antes do amanhecer. Quando essas figuras florescessem, embora abalassem o mundo inteiro, seu tempo acabaria em um momento. É realmente uma pena. Tufé também suspirou. É por isso que os especialistas mais fortes do mundo atual não possuem três existências. Os da Verdant serão todos exterminados impiedosamente antes que consigam ficar no pico do mundo do cultivo. No entanto, eu realmente me pergunto quanto tempo esse Longshen será capaz de viver. Ele será capaz de florescer com tal magnificência, ou será extinto antes que possa liberar tal esplendor? Perguntou-se Ling Yunzi. Então o que deveríamos fazer? Perguntou Tu Fé. Apenas deixe a natureza seguir seu curso. Tal figura tem seu próprio destino. Sua vida útil já foi definida pelos céus. Se tentarmos mudar esse curso, seremos afetados pelo karma. Isso é algo que absolutamente devemos evitar. Então será melhor se ficarmos apenas como espectadores. Às vezes, até mesmo ser um espectador pode ser divertido. Além disso, tenho uma premonição de que esse sujeito derrubará completamente nosso mosteiro Xuantian. Talvez eu seja o líder da seita do mosteiro Xuantian de maior sucesso em toda a história. Uma luz brilhante brilhou nos olhos de Ling Yunzi. Então, desta vez na competição do mosteiro, você acha que podemos obter uma boa classificação? Tu Fé também estava começando a ficar cheio de expectativa. O supermosteiro Xuantian tem 108 mosteiros. Nas grandes competições, sempre terminamos em último lugar no ranking. Só de pensar nisso é irritante. Quanto mais baixa a classificação, menos recursos obtemos. Nosso mosteiro não conseguiu sair desse ciclo vicioso por 1000 anos. A diferença entre nós e os outros mosteiros só aumenta. Desde que me tornei o líder da seita, trabalhei incrivelmente duro para mudar isso. Infelizmente, nunca consegui mudar esse ciclo. Eu decepcionei meu mestre, suspirou Ling Yunzi. O talento de Ling Yunzi era extremamente grande. Ele havia entrado no reino da forja de ossos aos 20 anos. Com uma única espada longa, ele varreu aqueles de sua geração. Ele realmente era animado naquela época. Naquela época, ele prestou homenagem ao líder da seita da época como seu mestre. Quando ele tinha 35 anos, o líder da seita faleceu e ele recebeu a posição. Lembrando a benevolência de seu mestre, Ling Yunzi trabalhou incrivelmente duro para mudar a situação de seu mosteiro. Ele derramou suor e sangue sem fim, mas ainda era impotente para mudar suas derrotas constantes. Além disso, nos últimos anos, seus discípulos ficaram cada vez mais deprimidos. Não houve especialistas de destaque surgindo deles. Isso foi ainda mais desanimador. Mas no ano anterior, vários brotos de classe monstro haviam se registrado com eles. Isso fez com que o coração coberto de poeira de Ling Yunzi pulsasse mais uma vez com esperança. Vendo esses gênios como Tangvanher finalmente aparecendo, sua ambição mais uma vez acendeu. Ele estava preparado para mais uma vez lutar com tudo e mudar seu rótulo constante de ser um pedder inferior. A aparência de Longshen aumentou ainda mais seu moral. Em sua empolgação, ele estava disposto a receber a reação dos Deus celestiais apenas para confirmar o potencial de Longshen. Embora tivesse sofrido a reação, Ling Yunzi ainda estava extremamente animado.
Contanto que Long Shen não morresse, ele definitivamente brilharia intensamente. Eles tinham 5 gênios da classe monstro mais um divergente. Eles definitivamente poderiam sair desse ciclo vicioso. Ling Yunzi ponderou por um momento e disse, além de Long Shen, prepare os outros gênios da melhor maneira possível. Eles são a nossa esperança de se levantar desta vez. Não se preocupe com os recursos de cultivo. Devemos cortar qualquer caminho de retirada, esta é a nossa única chance. Devemos aproveitá-la. Sim, disse Tu Fé apressadamente. Eu tenho que ir curar minhas feridas. Durante esse período, o mosteiro será entregue a você. Lembre-se de deixar tudo seguir seu curso naturalmente. Você não deve dar a Long Shen nenhum tratamento especial, caso contrário, nosso mosteiro será implicado. Ling Yunzi deu um último aviso antes de sair para curar suas feridas. Depois que ele saiu, Tu Fé olhou para longe, a apreensão batendo em seu coração. No final, ele também desapareceu. Neste momento, dentro de um mundo cênico de milhares de montanhas e piscinas, dentro de uma bela caverna imortal, uma jovem de cabelos compridos segurava um certo quadrinho, apreciando-o calmamente. Ela tinha um rosto de jade, pele branca como a neve e lindos olhos ondulados cujo olhar limpava o coração e a alma de uma pessoa. Toda a caverna imortal se tornou um país das fadas devido à presença dela. Tocando suavemente as páginas do gibi, aquele rosto resoluto que ainda mantinha um traço de tenra juventude estava sorrindo. Long Shen, agora você também entrou no caminho do cultivo. Você fez isso por minha causa. Os lábios de cereja de Matty se abriram enquanto ela suspirava levemente. Irmã, você está mais uma vez ansiando secretamente por amor. De repente, outra donzela chegou silenciosamente ao lado de Matty e riu. Fangir, você, não seja tão desagradável. O rosto de Matty ficou vermelho. Ela rapidamente escondeu o quadrinho. A beleza número 1 do pavilhão do espírito do vento finalmente se apaixonou por alguém. Eu me pergunto quantas pessoas terão o coração partido. Lu Fangir não tinha intenção de deixar Matty escapar enquanto ela piscava para ela provocativamente. Fangir, se você continuar, enfureceu-se Matty. É claro, há muito sabia que esse dia chegaria. Agora que você finalmente tem um namorado, ainda precisa dessa irmã para alguma coisa. Uma luz travessa brilhou nos olhos de Lu Fangir enquanto ela fingia tristeza. Você? Ah, só estou brincando, irmã. Não seja tão mesquinho. Com medo de que Matty realmente ficasse com raiva, Lu Fangir gentilmente puxou seu braço e riu. Este Long Shen é realmente incrível. No reino da condensação de sangue, ele foi capaz de matar consecutivamente especialistas em transformação de tendão. Além disso, foi dito que um deles era até um discípulo da seita. É realmente inconcebível. Depois de rir, Lu Fangir ficou intrigado com esse mistério. Através de alguns de seus métodos, eles conseguiram acompanhar o que estava acontecendo com Long Shen. Ontem, a notícia veio de Phoenix Cry que os chocou completamente. O rubor de Matty finalmente recuou agora. Um traço de calor brilhou dentro de seus belos olhos. Embora eu não tenha muito contato com ele, posso dizer que ele é alguém que nunca desiste. Para obter um coração tão poderoso,
acredito que ele já deve ter sofrido uma amargura inimaginável. Para que uma pessoa se distinga, ela deve suportar e sofrer muito fora dos olhos de outras pessoas como temperamento. Essa é uma regra que nunca mudou. Long Shen pode ter conseguido obter o cartão de registro do mosteiro Xuantian, mas a seleção de discípulos do mosteiro Xuantian é notoriamente dura. Não é certo se Long Shen pode ou não passar, suspirou Lu Fanger um tanto preocupado. Matt mais uma vez pegou aquele quadrinho. Olhando para aquela figura que era como um deus da guerra, um sentimento caloroso surgiu em seu coração. Long Shen, eu acredito em você. Estou ansioso pelo momento em que poderei vê-lo mais uma vez. Pare. Este caminho foi aberto por mim, e essas árvores foram plantadas por mim, então você tem que. Um tapa de brinco pousou violentamente no rosto daquela pessoa, interrompendo-o. Long Shen apontou para aquela pessoa e amaldiçoou. Você acha que eu sou um idiota? Todas essas árvores viveram por milhares de anos. Naquela época, seus ancestrais ainda estavam apenas rolando na lama. Essas árvores foram plantadas por você. Long Shen estava apenas caminhando, cuidando da própria vida, quando algum tolo saltou com um machado, na verdade pensando em roubar Long Shen. Essa pessoa ficou tonta e só voltou a si depois de um tempo. Quando o fez, olhou para Long Shen com horror. Você. Essa pessoa apenas gaguejou por um momento antes de rastejar freneticamente e sair correndo. Enquanto corria, ele repetidamente se repreendia. Ele amaldiçoou sua própria estupidez. Ele não conseguia nem ver quem ele estava tentando roubar e acabou tentando roubar esse rei demônio. Ele escapou em um instante. Observando aquela pessoa fugir miseravelmente, Long Shen apenas balançou a cabeça. Mesmo alguém com esse nível de inteligência veio aqui. Isso realmente o deixou sem palavras. Por um momento ele pensou em pegar seu ladrilho de jade, mas ainda assim decidiu que não fazia sentido. Ele realmente não tinha tempo a perder. Uma vez que ele encontrou alguém que já havia coletado todos eles, ele poderia apenas pegá-los diretamente. Honestamente falando, Long Shen não estava interessado em intimidar novatos. Havia muitos especialistas por perto se ele quisesse entretenimento. Long Shen seguiu a cordilheira enquanto caminhava. De repente, seus olhos brilharam. Crisântemo imortal. No topo de um penhasco de pedra havia uma planta com cerca de 30 centímetros de altura. Seu corpo era na verdade a forma de um homem, e no ponto da cabeça havia uma pequena flor que parecia um girassol em miniatura.